Ok. Baruch Hashem, irmãos. Nossos convidados que estão conosco, que o Eterno abençoe vocês. Fiquem à vontade para que nós possamos ainda dar uma olhadinha na palavra. Agora à tarde nós precisamos ainda. Mas vamos orar. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos te agradecer e te louvar por esta tarde, por este sábado que estamos encerrando aqui na tua casa, na tua presença. Obrigada, Pai, pelo privilégio que o Eterno nos dá de estarmos todos vivos aqui diante de ti. Pai, nos dê a tua bênção, nos dê a tua graça, para que nós tenhamos uma finalização de Shabat, ainda ouvindo mais uma vez a tua palavra e aprendendo dela. Abençoe todos os nossos irmãos que estão conosco na internet, para que a mesma porção que nós estamos recebendo aqui, aonde eles estiverem, eles recebam também. Que a tua graça seja sobre cada um de nós, sobre cada visitante que está conosco, que estão conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Irmãos, a paraxá desta semana é Nassau, como nós ouvimos pela manhã. A paraxá Nassau, nós temos que fazer uma introdução dela, voltando ali em Números no capítulo 1 mesmo. Por quê? Porque nós temos aqui uma outra contagem. O livro de Números fala de várias contagens, né? Mas nós temos aqui uma outra ainda dentro do capítulo 4. Mas voltando ali em Números, segundo a Septuaginta, no hebraico Bamidbar, o livro inicia-se com o recenseamento logo após o tabernáculo ser erguido, como o Leonardo já falou pela manhã. Contai as cabeças, quer ver? Vamos lá, outra vez. Contai as cabeças de toda a comunidade de Israel, versículo 2, dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, em número de nomes, todo macho por crânio. Nessa tradução diz, todo macho por crânio. Recensear aqui, há uma necessidade de nós entendermos, para entendermos os dois recenseamentos, há uma necessidade de entender que recensear aqui significa, a palavra no hebraico significa encarregar, dar a alguém uma tarefa para fazer, incumbir de uma tarefa, de um cargo, recomendar uma tarefa. É isso que está dizendo aqui. Trata-se de levar em conta os homens que poderão cumprir uma tarefa bem definida. É isso que Números, capítulo 1, no versículo 2, está dizendo. Então, aqui nós temos uma tarefa para organizar Israel, colocar Israel para funcionar, contar as cabeças, todo macho por crânio, por cabeça. Crânio no hebraico é Goulet, que significa, que deriva da palavra Gólgota, porém, no hebraico equivale à cabeça, não tem sentido aqui em Números no capítulo 1 com Gólgota que você conhece no Novo Testamento. Não tem esse sentido. Afastando o sentido que nós temos no Novo Testamento. E Goulet como cabeça. Então a palavra crânio equivale aqui a chefe. Conta os crânios, os chefes, para conduzir Israel, para fazer Israel funcionar. Será mais fácil dizer assim, com as tribos organizadas, com tudo em ordem, para que a nação marche em direção ao deserto, não é? Então, você vai ver, vamos comigo em Êxodo no capítulo 18, que você vai ver que é a mesma palavra que está ali, quando Jétro vai conversar com Moisés, dar o conselho a Moisés, para que Moisés, capítulo 18 de Êxodo, olha aqui, no versículo 21, é a mesma coisa, mas eu gostaria de começar com vocês, no versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde.
Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Elohim. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Elohim e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo, o trabalho te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, e te aconselharei, e Elohim seja contigo. Representa o povo diante de Elohim e leva as suas causas a Elohim. Ensina-lhes os estatutos, as torás, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Mas procura dentre o povo homens capazes, está vendo? Contempla entre o povo homens de valor, frementes de Elohim, homens de verdade. Põe-nos sobre homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Você veja aqui, nós temos o conselho de Jetro para com Moisés, para organizar Israel, a fim de pôr Israel a funcionar, a andar. É a mesma coisa que está em Números no capítulo 1. Fazer Israel andar. Podemos ver essas atividades sendo exercidas pelos chefes. Chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Eram esses crânios que estavam sendo contados com os chefes das tribos, lá em Números também. Porém, você vai ver aqui, olha do versículo 22 ao versículo 27 comigo. Olha só. Julguem este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Elohim assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra do seu sogro, e fez tudo o que este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças, está vendo? Por crânio. Sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Porém, ele reserva aqui para Moisés apenas a mediação junto a Adonai. Toda situação difícil, toda mediação, seria Moisés que estaria diante de Adonai. Esses homens estariam organizados e organizando o povo para manter Israel em ordem. Então, você vai ver que essas divisões, elas vão prefigurar os da futura estrutura do exército de Israel. Quer ver comigo? 2 Samuel 18, vai lá para você ver. 2 Samuel 18, no capítulo 18, no versículo 1. Então, a estrutura do exército de Israel está aqui, ó, no capítulo 18. Contou Davi o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Giteu. Disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. Os chefes preferiram que Davi ficasse aqui, ó. Porém o povo disse: não sairás. Se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não se importarão. Mas tu vales por 10.000 de nós. É esta organização aqui, de todo o exército, que o conselho de Jetro, Davi depois vai prosseguir, e Moisés atendeu também. Então, retomando a ideia de Jetro, a questão do conselho de Jetro a Moisés, os autores cristãos, eles fogem, eles fazem de Jetro um pagão que abjurou da idolatria para tornar-se
um cristão antecipado. Você ouve os pastores até os nossos dias ensinar isso, que Jetro se converte e torna então um cristão antecipado. Antecipado porque o cristianismo não existia naquela época. Então, eles não veem que falam muitas vezes bobagem, sem conhecimento da Torá. Então, os rabinos falam, eles veem em Jetro, que abjurou, lançou mão da idolatria, então se tornou um cristão antecipado. Moisés estava na função, vou repetir, apenas de ser um mediador entre Elohim e o povo. Essa era a função de Moisés. Então, ele vai ouvir a Jetro, porque ele só ouve a Jetro, porque ele sabe que Elohim exprime pela boca de Jetro a sua vontade. Moisés toma então o conselho de Jetro e o põe em prática, e esse conselho de Jetro vai ser usado depois com o próprio exército de Israel. A exegese hebraica insiste aqui sobre a maneira como os primeiros juízes exerciam suas funções e delegavam seus poderes. A exegese hebraica diz isso. Então, segundo Orígenes e Clemente de Alexandria, grandes homens e colaboradores do início do cristianismo, então chamados pais da igreja, eles comentam esse precedente que, segundo eles, a Torá autoriza a busca de sabedoria junto a um não cristãos, alegando eles como fez Moisés a Jetro. Não, a Torá não. Orígenes fala isso, Clemente de Alexandria também diz isso, que a Torá autoriza você ir buscar junto a um não cristão uma sabedoria, um conselho de sabedoria. Não é isso que a Torá diz. Agostinho encontra uma confirmação nessa teoria sobre a lei natural, para vocês verem aonde as coisas vão, elas se distanciam da Torá, Francisco, por causa de mestres que fazem as suas teorias e mais tarde elas são descobertas e cai a teoria, porque ela tem um tempo determinado apenas da sua existência. A palavra de Deus permanece para sempre, não é? Então, Agostinho encontra uma confirmação em sua teoria sobre a lei natural. É o primeiro pronunciamento sistemático sobre a lei natural, foi desenvolvido pelos filósofos estoicos, aqueles que Paulo, no capítulo 19 ou 17 de Atos, que Paulo enfrenta ali, os epicureus e os estoicos. Esta filosofia dessa lei natural, ela é desenvolvida por esses filósofos, que foi enfaticamente reafirmado pela lei romana. Ela é adaptada, recebida pela lei romana e colocada em prática. Essa questão da lei natural, que toda pessoa, você já sabe onde vai dar isso, que todas as pessoas têm em si, mesmo que ele não seja um servo de Elohim, ele tem toda a sabedoria em si. Não tem. E você não tem autorização nenhuma de lançar sobre essa lei natural nenhuma da sua confiança. A lei da sua confiança chama a Torá de Adonai. É isso que eu estou tentando ensinar aqui. Então, a ideia básica é que a natureza, Deus e os deuses ou os poderes cósmicos, de alguma maneira, dotam naturalmente os homens de certos direitos, que eles possuem meramente por fazerem parte de uma sociedade humana. Isso é a lei natural. Eles têm direitos para julgar, eles têm direitos, isso é a lei natural. A Torá não diz assim. Os autores da Reforma veem nessa passagem o fundamento de suas ideias sobre a relação da igreja com o Estado. Por isso que eles lidam com essa situação da igreja com o Estado numa boa, Sandro. Por isso. O Estado, ele tem as suas leis humanas e ele tem que funcionar para beneficiar a população. Nós sabemos disso, nós também temos que obedecê-las, mas a Torá de Adonai é perfeita porque ela é a vontade expressa de Elohim. A Torá de Adonai é perfeita, ela é vida para nós. Ela não é direito humano. É isso que nós temos que diferenciar. Não tem como. A sinagoga aqui
funcionar sobre os poderes dos políticos. A hora que isso acontecer, ela acaba. Ou nós temos aqui dentro algum prefeito, algum deputado, algum governador que seja aqui aquele que injeta recursos aqui, hein? Mantenedor. Roberto lembrou muito bem. Não tem como andar bem com essas coisas. Não tem como andar bem. Vai terminar muito mal. Porque isso surge de Agostinho com essa teoria dele da lei natural, de Clemente, de Orígenes. Esse é um princípio romano. Esse é um princípio romano. Bem romano. Números 1, 2 fala aqui: contai as cabeças de toda a comunidade dos filhos de Israel, por seus clãs, pela casa de seus pais, em número de nomes, todo macho por crânio, todo chefe por crânio. Assim entendemos que o recenseamento em Números 1 é diferente do recenseamento de Números 4. No versículo 16 em diante, de Números 4, nós podemos compreender um pouquinho, que o Leonardo já pela manhã já falou, mas nós precisamos ainda voltar ali. Por quê? Como eu falei, Números 1, Israel tem que funcionar, Israel tem que entrar no deserto, mas com a organização que vai cair os queixos de Balaão, quando ele vai profetizar. É ele que fica encantado com a organização de Israel. As tribos muito bem. Israel na planície do deserto, ele olha da montanha e ele profetiza em Números capítulo 24. Ele está admirado com esta organização. Aqui, em Números 1, não se trata de uma vocação espiritual, se trata de uma organização. Em Números 1 não se trata de uma vocação espiritual. Números 4, a partir do 16, vai se tratar de uma vocação espiritual. Seu papel principal, ali em Números 1, até aqui, Números 4, eles vão, aqui nós temos a organização dos levitas, que vão transportar o tabernáculo que eles devem montar e desmontar. Esse é o papel principal, montar e desmontar o tabernáculo. Sendo assim, a Torá ordena o recenseamento para esse período de Números 1. Agora aqui é um outro recenseamento. Esse recenseamento para uma vocação espiritual. Então, porque a Torá vai prever a época em que o santuário deixará de ser itinerante e se tornará sedentário no templo. A Torá está já prevendo o momento em que o santuário deixará de ser itinerante. Andando de um lugar para o outro, foram acho que 4 vezes que ele monta e desmonta no deserto. Só 4. Acho que sim. Os rabinos falam que são 7 vezes que ele se move. Depois ele se torna sedentário no templo em Jerusalém. Então, o tabernáculo aqui, ele é construído de início, para que ele se mova e ele vá e ande aonde a Torá mesmo prevê isso. Que a nuvem vem, se põe sobre ele, e quando ele tem que se levantar, e será acompanhado por uma coluna de fogo durante a noite e durante o dia a nuvem para proteger, né? Quando ele se torna sedentário, não há mais necessidade de carregá-lo. Pensa só, quando nós, Francisco, andávamos de vários lugares aqui na cidade, éramos também itinerantes, não tínhamos um lugar fixo, Sandra. Agora nós temos um lugar fixo. O perigo de se tornar sedentário, a Torá prevê isso. O perigo de se tornar sedentário, porque aqui ele nos estabeleceu com 2 retornos, um espiritual e outro físico.
Então nós temos que tomar cuidado. Essa vocação espiritual, ela tem que estar muito firme e determinada nos nossos corações. Muito firme e determinada dentro de nós. Olha, você vê a contagem aqui no versículo 17, que começa até o 23, é na sua contagem, né? Fazer uma contagem. Ela não é simplesmente aqui uma ação de fazer Israel funcionar. Não. Aqui Israel precisa permanecer. Aqui a congregação Rehovot, a sinagoga Rehovot, precisa permanecer. Ela precisa permanecer. Assim a Torá vai encerrar, quando nas ofertas. Por quê? Porque aqui Israel precisa permanecer. O verbo permanecer no hebraico é derivado de shakaran, que exprime a presença real de Adonai em meio do seu povo. Permanecer. Esta habitação é confirmada pela Shekinah e pelo tabernáculo. Essa confirmação ela é confirmada pela Shekinah e pelo tabernáculo. Adonai está no meio do povo. Mas para ele permanecer, eu tenho que atender à vocação sagrada, o qual eu e você fomos chamados. Todos nós temos que atender a isso. Então, esse termo básico, ficar, permanecer, ele é 500 e tantas vezes usado no Primeiro Testamento. E Yeshua usa lá em João, capítulo 6. Ele fala lindamente aos discípulos que vocês vieram a mim por causa da comida que vocês comem. Vocês precisam buscar a comida que permanece. Yeshua usa de forma linda no Novo Testamento. Mas no Primeiro Testamento, muitas vezes é usado e é bastante comum no Primeiro Testamento. O sinônimo de permanecer inclui posicionar-se naquela condição de que você tem uma vocação sagrada, como servos de Hashem que você precisa e eu precisamos posicionar-nos. Com uma expressão de atitude, de dedicação, de lealdade e de serviço a Elohim. É esse chamamento aqui. Numa posição de dedicação, de serviço e de lealdade a Ele. Exemplo, vocês se lembram como José permanecia na presença de Faraó? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram como Davi permanecia na presença do rei Saul? Ele permaneceu de pé mesmo quando fugitivo. Ele permaneceu de pé. Daniel também, perante Nabucodonosor. Neemias perante perante o rei da Pérsia, não é? É da Pérsia, eu estou certa? É isso mesmo, acho que é. Então, quando alguém se põe diante de Adonai para servi-lo, não existe, irmãos. Você vai ver, lá em Números capítulo 7, logo no início, nós não vamos lá agora não, você vai ver que não tem honra maior para um ser humano. É você permanecer diante de Adonai. É ficar de pé diante dele. Quando o homem tomba, nós dissemos, caiu um príncipe. Caiu Eli e a sua casa. Caiu um príncipe. Não é verdade? Ele tombou, ele não permaneceu. A maior honra para um ser humano é permanecer diante do seu Deus, Hashem, Elohim de Israel. Então vamos ali agora, no versículo 17, Adonai fala a Moisés e a Arão. Na nossa tradução, não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja extirpada do meio dos levitas. Não cortareis o ramo dos clãs de Coate, versículo 18, Números 4, versículo 18. Não cortareis o ramo dos clãs do Coate
do seio dos Levi. Aqui ele diz, não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja extirpada do meio dos levitas. Por quê? Olha o versículo 19. Fazei-lhes isto, e eles viverão e não morrerão. Viu? Por que você está cantando o Salmo 118? Não morrerei, mas viverei. Então, olha o que diz aqui, isto lhes fareis, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, ao avançarem em direção ao santuário dos santuários. Arão e seus filhos virão, eles os colocarão, o homem em seu serviço, em seu transporte. Aqui, Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Aqui nessa tradução diz assim, Arão e seus filhos virão. Eles o colocarão, o homem em seu serviço, em seu transporte. Aqui trata-se não apenas de uma função, apenas ser um chefe. Por isso que eu disse para vocês que aqui é uma vocação espiritual. Uma vocação sagrada. Um chamamento e um apelo para servir. Aqui. Por quê? Porque não se trata apenas de ter uma função na congregação. Estamos precisando de professores no serviço infantil. Ele terá uma função de professor. Mas ele tem que ter, para com aquelas crianças, uma vocação espiritual. Para transmitir para eles o que tem de mais profundo na palavra de Elohim. Na palavra do nosso Deus. Então não é uma função. Mas um verdadeiro carregamento. Mas um verdadeiro carregamento. Por quê? Porque aqui diz, o seu serviço e a sua carga, na minha tradução aqui, em seu serviço e em seu transporte, na outra tradução. Transportar é a ação de conduzir algo. O homem aqui se torna um veículo próprio de Hashem. Se ele está trabalhando a sua vocação sagrada, por isso que não é o mesmo recenseamento lá de Números, é outro, por causa desta vocação sagrada. Então, ele se torna um veículo próprio de Hashem, como se tornou João o Batista, como se tornaram os apóstolos, como se tornou Yeshua HaMashiach, o Messias. Um veículo, uma condução da palavra. Então, para o quê? Para transportar o quê? As tropas. Ele será chefe de 1000, sim. Mas como vocação espiritual, chefe de 100 e chefe de 50. E ele vai transportar também outra coisa, munição. Ele vai transportar munição, alto carregamento de cargas. Carga pesada. A munição é a palavra de Elohim. Ele vai transportar munição. É a palavra de Elohim. Porque a palavra, ela vem cortando, matando ou construindo. Por quê? Porque ela é uma espada de 2 gumes. É uma munição pesada. Ele será transporte de tropas, transporte de cargas. É isso que ele será, não é? Para o ensino da palavra. Então, irmãos, o que acontece? O terceiro, ele vai transportar também carga. Ele vai transportar responsabilidade. Ele vai transportar encargo de uma tarefa. Você se lembra que a nossa Haftará é Juízes capítulo 13. Ali você encontra Sansão. Sansão ali, ele é um transportador de cargas, apesar de todas as suas falhas. De todos os seus envolvimentos emocionais, de toda derrota, tudo aquilo, diz a palavra, estava no coração de Adonai. Quando Sansão ali no capítulo 13, ele é chamado de forma sobrenatural. Sansão não escolheu fazer aquilo. Ele foi escolhido, ele foi gerado.
por um período espiritual muito grave, muito grave, muito grave. A mesma coisa quando agora ele levanta a classe sacerdotal. É por um período espiritual de decadência total. Quando Satanás vem trazendo uma leva de homens que se tornando homossexuais, crianças aprendendo tudo isso, Adonai tem ou não tem urgência? Um enfrentamento do homem contra Adonai e a sua Torá, que proíbe tudo isso, proíbe homem se relacionar com homem, mulher se relacionar com mulher, a Torá proíbe, e vem uma leva de tudo isso. Qual importância tem para que os sacerdotes se levantem nesse momento? Muito grande, muito grande. É um momento espiritual muito grave. É o mesmo período de Sansão. É o mesmo período de Sansão, por isso que nós temos ali essa situação um levantar de um homem sem ele ter escolha, que é o nazireu, que está na nossa paraxá. Você vai ver que Sansão foge, Francisco, um pouquinho de transportar a carga, mas depois ele volta e ele vai insistir e ele vai se colocar debaixo da carga. Vamos lá ver. Juízes capítulo 16. Eu orando essa palavra essa madrugada, eu chorei muito aqui. Porque Sandro, ele nas suas fraquezas todas, ele foi escolhido, um nazireu, ele peca contra Elohim por aqui com os filisteus, Israel plantava, os filisteus destruíam, Israel plantava, os filisteus levavam todo o plantio, Elohim já estava por aqui. Levanta Sansão, de forma sobrenatural. Sansão então foge por causa das suas deficiências e fraquezas, ele foge de transportar a carga, de ser um veículo para levar a palavra, de ser uma munição poderosa, mas ele vai voltar à carga. Olha aqui, capítulo 16, versículo 23. Ora, os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrarem, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, o povo, vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Juízes, capítulo 16, versículo 25 agora. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Sansão já estava cego, porque eles já haviam arrancado os olhos de Sansão. Assim trouxeram a Sansão do cárcere, e ele brincava diante deles. Quando o puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixai-me apalpar as colunas que sustentam a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então clamou Sansão ao Eterno. Ele volta ao transporte da carga. Eterno, Elohim, peço-te que te lembres de mim. E fortalece-me agora, só esta vez, ó Elohim, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, arrimando-se com a mão direita, e na outra com a esquerda, disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos.
o nazireu voltou às casas, ao transporte e cumpre finalmente a sua tarefa, levando a sua própria vida. Assim é um verdadeiro homem de Elohim. Assim é um verdadeiro, aquele que é verdadeiro, que tem a sua vocação espiritual em seu coração. A vocação espiritual não importa pelo morro. Mas eu estou ouvindo, acho que voltou, né? Eu estou falando aqui, então tá bom. Então, você veja que Sansão cumpriu aquilo o qual ele foi designado. O nazireu, que a nossa paraxá fala, cumpre a sua tarefa. Ele volta e vai transportar outra vez a munição, ele vai transportar a carga e tudo aquilo para o qual ele foi designado. Você veja que em Números 20, volta lá comigo, por favor. Em Números capítulo 4, versículo 20. Aqui a Torá diz assim, no versículo 20. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas santas, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Em outra tradução. Eles não virão como engolidos. Ver o santuário, eles morreriam. Eles não virão como engolidos. Ver o santuário, eles morreriam. A ideia expressa aqui é que a embalagem dos objetos do santuário santos engole. Por que isso? Não devemos fazer o serviço a Adonai como se estivéssemos aceitando fazê-lo como uma coisa desagradável. Eles teriam, a tribo de Coate teria que embrulhar as coisas sagradas para transportá-las. Então aqui está dizendo, mas os coatitas não entrarão para ver as coisas santas. Eles não virão realizar as coisas santas como engolidos, de qualquer forma. De qualquer forma, é isso que a Torá está dizendo, como coisa desagradável para eles. Suportando aquele tempo de serviço, como que engolindo em seco. Você já engoliu uma coisa que machuca a sua garganta? É isso aí. O serviço não pode ser feito assim. Por quê? Porque você vai ver o santuário e vai morrer. Você vai ver, foi isso que fizeram os filhos de Eli. Foi isso que fez Nadab e Abiú. Engoliram em seco a ordem que Elohim deu a eles. Foi desagradável para eles passar tanto tempo na presença de Elohim fazendo o serviço. Irmãos, Elohim de Israel é santo, puro, perfeito, criador de todas as coisas, com uma misericórdia e uma graça infinita, mas extremamente justo. Ele conhece o nosso coração. Como eu estou fazendo para Ele. Eu posso não ver, o Francisco não vê, mas ele vê. Eu não posso ter pressa para sair da presença dEle. Porque senão eu vou morrer. Eu não posso ir como engolido. Como engolindo alguma coisa que vai me arranhar a garganta todinha. Como uma coisa desagradável. Eu não posso. Eu vou morrer. Eu vou morrer na presença de Adonai. Porque se Ele estiver presente e nós estivermos assim, nós vamos morrer. É isso que ele está falando aqui, ó. Olha o versículo 21 e 23. Olha aqui. Disse mais o Eterno a Moisés. Faz um recenseamento dos filhos de Gerson. Segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que forem aptos para a guerra e que farão o seu serviço na tenda da congregação. De 30 anos acima, até 50 anos, tu o recensearás, o que vem para militar na milícia,
para servir no serviço da tenda do encontro. Você vai servir. Por isso que é uma vocação sagrada. Na tenda do encontro. Você vai servir. Por isso que os encontros nos festivais são exatamente o símbolo da tenda de encontro. Adonai vem para nos falar. Ele vem para nos curar. Ele vem para nos abençoar. Ele vem para nos libertar. Então ele marca esses encontros conosco. Agora eu tenho que ir não de forma desagradável. Não de forma grosseira, que ele não é grosseiro. Não é grosseiro. O versículo 24. Será este o serviço das famílias dos gersonitas nas suas funções e seus encargos. Eis o serviço dos clãs de Gerson, do Gerson. Para servir e transportar. Para servir e para transportar. Para servir e para transportar. Por isso que Sansão vai e diz mesmo, eu destruindo a minha própria vida, eu volto às cargas. Nassau, fazei uma contagem, exige de cada um de nós, eu e você, que estamos cheios dos nossos próprios líquidos nesse vaso aqui, ó. Nós temos que esvaziar o recipiente, deixando o líquido sair totalmente, rapidamente, ou então de gota em gota. Tem que sair, tem que escorrer por completo, para militar na milícia, na tenda de Adonai. Para servir no serviço, na tenda do encontro. Nós temos que esvaziar todo esse líquido que nós colocamos dentro de nós. Fazê-lo sair rapidamente, ou então de gota em gota. Do contrário, não existe relacionamento com Elohim de Israel. Não existe. Não existe, irmãos. Não existe. Se você e eu não nos esvaziarmos de nós mesmos. Após Hashem ter descrito a ordem dos acampamentos, que como eu falei mais tarde vai impressionar Balaão, né? O texto seguinte, aqui, traz a necessidade de excluir do acampamento, capítulo 5, todos os seres contaminados. Olha no capítulo 5. Ele vai exigir aqui a pureza do arraial. Logo em seguida, de todo o recenseamento para uma vocação espiritual. Disse o Eterno a Moisés, ordena os filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todo imundo por causa de contato com algum morto. Sejam homens ou mulheres, os lançareis fora do arraial, para que não contaminem o seu arraial, no meio do qual eu habito. No meio do qual eu venho para falar com vocês. Assim fizeram os filhos de Israel e os lançaram fora do arraial, como o Eterno falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Aí você verá que nós temos aqui no mesmo capítulo, do versículo 5 até o versículo 8, uma questão aqui de ferir um mandamento contra o seu próximo. É dissimulando-se Elohim. É o que fala aqui o versículo 6 aqui, ó. Se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique o seu próximo, de dissimulação, um pecado, quando você peca contra o seu próximo, é contra Elohim. Isso aqui é muito sério. Nós já entendemos pouco ainda de tudo isso. Depois nós temos a partir do versículo 11, o adultério, que é uma das interdições mais acentuadas da moral bíblica, é o adultério. Tudo se encontra nesta paraxá Nassau. Fazei uma contagem. Por que a Torá nos traz tudo isso aqui com tanta severidade muitas vezes? Para que nós possamos olhar para a palavra e buscarmos uma vocação espiritual e não apenas um serviço comum diante do Eterno. Não apenas um serviço comum. Nós temos aqui toda a interdição
do adultério, que é uma das interdições mais acentuadas da moral bíblica. Logo no capítulo 6, você vai encontrar o nazireato, que traduz uma necessidade espiritual profunda, ancorada no coração da humanidade. A Bíblia fala de 3 nazireus apenas, nessa necessidade profunda. Por que ela não vai falar de mais nazireus? Eu acredito que não. Por quê? Levantar um homem como levantou Samuel, como levantou Sansão e como levantou João o Batista. Porque o sacerdócio agora precisa levantar-se. Essa é uma necessidade básica nos nossos dias. É o sacerdócio. Na sua vocação espiritual. Os homens cumprindo as suas tarefas e as mulheres também. Tarefas essas bem definidas, não é? Então, o ascetismo, a renúncia e a obediência que falhou alguma coisa em Sansão, que não falhou em Samuel, que não falhou em João o Batista, mas Sansão também cumpriu a sua tarefa, mesmo em suas falhas, que carregaram sobre eles esse ascetismo, essa obediência e essa renúncia a tudo e a todos para cumprir a vontade de Adonai. Pastora, quem sou eu para fazer o que eles fizeram? Eles eram de carne e osso igual você. Você se obedecer, se renunciar a coisas que até temos por direito, você atingirá o mesmo patamar de qualquer um deles. Sem interesses, mas apenas por amar profundamente a Elohim de Israel. O nazireato é uma forma de consagração pessoal, diferente do sacerdócio. O nazireato é uma forma de consagração pessoal. Ele pode ser perpétuo, como foram dos 3 nazireus, ou ele pode ser temporário. Porém, todavia, os traços principais do sacerdócio se encontram, do nazireado, coincide com os traços do sacerdócio. Olha bem, vou repetir. O nazireato não tem nada, não tem liga, não é, eu disse aqui, é uma forma de consagração pessoal, não tem nada a ver com sacerdócio. Porém, todavia, contudo, o que acontece? Os traços principais do nazireato se encontram no sacerdócio. Não beber vinho. Uma delas, a proibição que está aqui no nazireato, não beber vinho. Então, alguns traços se encontram fortemente no sacerdócio. Por que eu estou falando isso? Por causa da renúncia que os sacerdotes têm que ter, por causa do ascetismo, por causa da obediência. Por causa da obediência. Você vai abrir mão de coisas lícitas que você tem direito. Você abre mão por amor. Por amor. Que nós abrimos mão dessas coisas tão importantes, né? Aí você vai ver que o nazireato termina com a bênção sacerdotal. Olha aqui. Como os dois estão ligados. O nazireato é pessoal. O sacerdócio, não. Mas eles estão bem ligados. Estão vendo? Estão vendo aqui? Números capítulo 6, versículo 22. A bênção sacerdotal, nos 3 versículos dessa bênção, o 24, 25 e 26, você vai ver aqui que a primeira, 24, o Eterno te abençoe e te guarde. Agora mesmo eles vão nos abençoar. Os sacerdotes vão nos abençoar. Essa palavra que eles vão dizer. Por isso que eu estou falando de uma ligação. Apesar do nazireato ser pessoal, o sacerdócio não. Ele é uma função. Eles têm ligações. Olha aqui. Versículo 24 diz respeito à relação do ser voltado para Adonai, ao olhar de Adonai sobre aquele que se une a ele. O Eterno te abençoe e te guarde.
O seu ser e o meu ser está voltado para Adonai. E o olhar de Adonai é para nós, sobre aquele que se une a ele. Fala, meu filho. Nazireato. Pega o microfone e fala. Ah, está comigo. Ah, toma. Tanto em Samuel quanto em João, se assemelham no seguinte ponto. Os dois anunciaram um sacerdote fiel. Né? Olha, 1 Samuel. Lá em 1 Samuel, a função do nazireu, né? E os dois eram nazireus. Agora tem que ajeitar tudo. Então toma aqui, eu falo isso aqui. Não, sabe por quê, irmãos? Eu não posso tirar o chapéu da cabeça, né, Flavinho? Aí até ajeitar o microfone aqui, então, fica complicado. A semelhança de Samuel com João, os dois nazireus que a senhora está citando aí, encontra-se justamente em levantar a função sacerdotal. Todos dois. Todos dois. No versículo 35, aonde você está? Aonde? 1 Samuel 2. Tá. Nós estamos orando. 1 Samuel 2, 35, Elohim diz através do profeta Samuel, do nazireu, que ele iria suscitar um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no seu coração, no meu coração e na minha mente. E eu lhes edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. João Batista também foi da mesma forma. Ele estava ali anunciando o sacerdócio de Yeshua como Mashiach. sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? A ordem aqui era diferente, mas era um anúncio de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele estava anunciando Yeshua como sumo sacerdote. Me chamou muita atenção que acaba o nazireato ali, já entra a bênção sacerdotal. Aí eu fui olhar, os rabis dizem que a ligação entre os dois, entre o sacerdócio e o nazireato, apesar do nazireato ser pessoal, o sacerdócio não. Então, é verdade, Roberto, certinho. Exatamente isso que nós estamos orando ali em 1 Samuel. Por causa dessa ligação entre os dois. Então, é por isso que a contagem aqui nasceu, fazer uma contagem, com essa vocação espiritual. Aí você veja no versículo 25 de número 6. Olha só, a bênção sacerdotal. O versículo 25 diz: o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. A iluminação espiritual sobre nós. A iluminação espiritual. E o terceiro item, versículo 26. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O estado de união com o Adonai vai trazer a paz, a verdadeira paz. Então é essa bênção que nós recebemos dos sacerdotes o tempo inteiro. O tempo inteiro. O estado de união com Adonai vai trazer a paz. Aí você veja que termina aqui a bênção. Agora olhe no capítulo 7, quando vão começar aqui, irmãos, as ofertas, aquelas longas ofertas, aqui do capítulo 7. Enfim, as ofertas. Olha o versículo 2. Vão do 1 e 2. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu, consagrou e todos os seus pertences. Também ungiu e consagrou o altar e todos os utensílios. Então, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos e que presidiram ao recenseamento, fizeram ofertas. Os nascis de Israel, o que eu disse? Esse recenseamento é necessário nós entendermos como uma vocação espiritual para que Israel permaneça de pé. Porque quando chegar lá no templo, que será sedentário, ficou monótono agora. Ficou sedentário. Ficou bem, igual a gente aqui na congregação, ficou monótono. A pastora Sandra parou de construir. Ficou tudo pronto, não é? Para que não caia nessa monotonia.
A vocação espiritual tem que ser relevante, Francisco, para quê? Para que permaneçamos de pé. Porque aqui, ó, você vai ver que os príncipes estão de pé. Olha aqui, ó. Os nascis de Israel, nessa tradução, os cabeças da casa de seus pais, eles, os nascis dos ramos, eles de pé, no recenseamento, fazem seu presente. Eles de pé, eles permanecem. Eles permanecem de pé. Então, nascis aqui são os chefes das tribos. Etimologicamente, essa palavra significa elevado. Ele permanece, por isso que eu falei que não tem posição mais de honra, mais elevada do que permanecer diante de Adonai. Por quê? Se você cumpre a sua vocação espiritual, você permanece. Se você não cumpre, você cai como o sacerdote Eli. Ele caiu da cadeira. Porque o profeta, quando veio, falou para ele, olha, quando o Eterno matar Ofni e Finéias, seus 2 filhos, você saberá que foi a mão de Elohim. Aí ele cai da cadeira e morre. Ele tombou e não permaneceu de pé. Então, eles dizem aqui, ó, eles de pé no recenseamento fazem o presente. Na contagem, eles fazem o presente. Eles vão fazer todas as ofertas ao tabernáculo aqui. Você convém para mim que esses chefes de Israel estão numa posição elevadíssima. Numa posição de honra, igual você e a mim. Esse é o preparo para que no momento em que o tabernáculo vai para o santuário e se torna sedentário, você não diz, você vire uma bola murcha. Eu agora não tenho grandes atividades. Muitas pessoas diziam, o Espírito de Deus não está mais aqui com eles, porque eles não andam mais daqui. Hoje nós somos mais maduros. Nós sabemos melhor um pouquinho, hein? Pouquinho só. Lidar com algumas questões. Não é que o Espírito de Deus não está aqui. Lógico que ele está. Mas tem que haver um comportamento da nossa parte, não é? Que o Eterno assim faça. Com todos os sacerdotes desta casa. Os coloque de pé, curados, livres. Nessa contagem, nessa paraxá. Num chamamento excelente e específico para todos nós. Que a tua graça seja sobre esta casa e sobre cada um dos visitantes que estão conosco e sobre todos nós, para que nós permaneçamos de pé, para oferecermos, para fazermos as nossas ofertas a Ele, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach.